Olá, boa noite a todos. Estamos no 77º Encontro dos Médicos Poetas, com Milena Pagliatti, e ela vai falar um pouco da história dela, conhecendo a artista, né? Com a palavra, Milena. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou a Milena Pagliatti, eu conheci os médicos poetas através da Milena Felitti, minha amiga pessoal muito querida, que lançou há pouco este aqui, que vocês devem ter visto, deixando claro, né? Eu montei uma apresentaçãozinha para falar de mim, porque é muita coisa, é muita imagem, então eu acho que vai ser mais bacana vocês acompanharem a história, assim, e depois a gente abre para um bate-papo e perguntas, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu me achar aqui. Muito bem. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, sim. Estamos sim, tá ótimo. Tá. Bom, então é o seguinte. Hoje em dia, né, as principais atividades. Eu sou artista plástica, sou pintora, escultora, eu sou facilitadora gráfica, depois eu vou falar um pouquinho disso, ilustradora e arte terapeuta. Eu me formei em propaganda e marketing pelo Mackenzie, eu fiz pós em ADM pela FAAP, mas a arte sempre andou junto comigo, né? Então, apesar dessas formações, eu sempre estudava arte e era a minha curiosidade. Eu fiz 2 vezes arte terapia, uma pela Faculdade Metropolitana e outra no Instituto SEDES, que vocês devem conhecer. Estudei História da Arte na Pan-Americana. Eu estudei escultura com 2 mestres maravilhosos, que é o Cícero Dávila e o Israel Kislansky. Eu estou falando nomes assim só para, de repente, vocês já ouviram falar deles, é bacana. Eles são mestres em esculturas realistas, assim, é muito interessante a vida deles. E o grande finale aí, que eu fui por 3 vezes para a Itália, estudar escultura e aquarela, e depois eu falo um pouquinho disso para vocês também em Firenze. Muito bem. Eu sempre, assim, há mais de 20 anos, eu faço esculturas, pinturas, e eu participo de diversas exposições de arte, concurso, tudo relacionado ao tema, eu sempre estou muito ligada e eu gosto de fazer isso. Essa escultura aqui da direita, ela é um ritual indígena, né, que é o ritual Quarupi, que é um ritual que eles fazem, a cultura deles, para... eles dizem que quando eles lutam, a alma dos ancestrais ficam em paz, né? O ritual é esse. E eu fiz essa escultura e eu ganhei um prêmio de primeiro lugar num concurso da Marinha, que é lá na 9 de julho, e eu também ganhei uma medalha de bronze num salão de belas artes de Piracicaba. Então, essa escultura é o meu xodó. Ela é super premiada e eu gosto muito dela. Eu gosto muito de arte indígena, né, no geral. Essa aí embaixo tem uma curiosidade, que essa base é feita com folha encapsulada. Então, você olha para ela, assim, parece realmente que a Índia está num rio, assim, uma sensação gostosa, essa transparência dela. Aí, mais algumas peças. Esse é um guerreiro, e do lado esquerdo chama Águia Vermelha, essa escultura. Aí eu tenho telas, eu faço, claro, outros temas, né? Mas eu trouxe os mais recentes e os premiados para vocês. Tem uma parte da nossa mitologia que ninguém fala, que é a mitologia indígena brasileira. Porque a gente fala da mitologia grega, da mitologia celta, e ninguém fala da mitologia brasileira. E tem pouquíssimo material disso, eu tenho aqui alguns livros, mas é muito pouco. Então, por exemplo, esse pássaro, ele tem um nome dificílimo, mas é uma história de um pássaro que, na verdade, era uma árvore que, para fugir dos humanos, virou um pássaro. É a mitologia. Então, a asa desse pássaro, vocês podem ver que é uma ramificação como se fosse o tronco da árvore. Então, é bem significativo, assim. O que mais? Eu dei por 20 anos aula para crianças, porque eu tive um ateliê. Milena, aquela pássaro, ele é um quadro? É um quadro. Nossa, lindo, né? São essas Parabéns, aquarela.
Não, esse é a pintura a óleo. São duas telas de 1,20 m, essas duas aí que vocês estão vendo. Lindo, muito bonito. Parabéns, viu? Obrigada. Aí é o seguinte, uma parte da história. Por 20 anos eu dei aula para criança, porque eu tinha, paralelamente com toda essa arte, eu tinha um ateliê de artes e uma papelaria. E a parte de trás, eu era 100% dedicada às crianças. Então, eu dava aula, e sempre com essa pegada artística, né? Então, vocês podem ver aí nas fotos, sempre eu trabalho com releitura de pintor famoso, né? Não só para dar aula de artesanato, mas algo, né, que agregue cultura. E eu também dava aula para criança Down, né? Tinham aí algumas peculiaridades. Também aula para adulto até hoje, porque eu participo de diversos retiros, né, encontro de mulheres, e geralmente tem uma pincelada aí de arte terapia, né? Eu não sei se dá para vocês verem direito, desse lado esquerdo, a gente fez uma metamorfose de borboleta. E é muito curioso a arte, porque cada um faz uma cor totalmente diferente da outra, nunca um trabalho não é nem parecido com o outro, né? Então, realmente é a expressão do dia. A facilitação gráfica que eu falei para vocês nasceu na pandemia. Aí do lado direito, pessoal, vocês vejam os mapas mentais. E até eu escrevi aí que eu fiz mais de 300 mapas mentais na pandemia, que foi aquela época, né, que estávamos todos enclausurados. Aí era um jeito mais lúdico, né, de levar nosso dia a dia, e eu fiz para muitas empresas isso. Então acabou virando um trabalho, né? E pós-pandemia eu fui para o presencial com esse trabalho. Então eu vou hoje em dia em empresas com esse cavalete, né, esse quadro branco, e dá para ser feita a facilitação gráfica e também o que a gente fala live painting, que é uma pintura. Esse astronauta aí, para vocês verem, é o logotipo de uma empresa de TI. Eu fui para BH e eu pintei esse quadro ao vivo. Demorei lá 5 horas, mas foi muito bacana, assim, de fazer. Esses trabalhos de lettering, né, que é a escrita, a caligrafia. Então, do lado esquerdo aí, não sei se vocês já viram essas águas, chama água na caixa, né, esse produto. Às vezes eu vou até em congressos mesmo de medicina e eles distribuem essas águas para os médicos, então eu personalizo. Aí no meio eu estou num Dia das Mães da Natura, também personalizando as embalagens, e do lado direito a Páscoa da Bate. Então, assim, meu trabalho é muito diferenciado, cada hora eu estou num lugar e fazendo uma coisa diferente. Engraving, vocês já ouviram falar nisso? Alguém sabe o que é engraving? Já. Esse engraving é uma gravação no vidro. Isso aí, assim, é muita responsabilidade, né? Você pegar um perfume lá de 600, 800 reais e ter que fazer um nome e não pode errar, né? Então, eu vou com o motor, fico nas lojas, aí eu já fiz para diversas marcas, para Hugo Boss, para Carolina Herrera, para Adidas. É um trabalho... Geralmente é Dia dos Namorados, Dia das Mães e Dia dos Pais, né? Que eles focam nessa ação. Também faço arte em paredes. Eu estou falando tudo que eu faço, para vocês me conhecerem mesmo, né? Então, do lado esquerdo aí foi um pet shop, do lado direito era um guarda-roupa de uma menina que amava Harry Potter, e ela queria esta frase: não são nossas atitudes que mostram quem realmente somos, são nossas escolhas. Aqui, eu fiz para uma biomédica, que ela é japinha e ela queria cerejeiras da cor da biomedicina, que é esse azul Tiffany. Então, eu fiz na sala dela, ela adora essa parede. Aí, finalmente, chegamos nas ilustrações que eu amo fazer. Geralmente não, acho que a maioria das ilustrações que eu já fiz até hoje foi com aquarela,
que é um material que eu amo trabalhar, né? Ele é muito, não digo fácil, mas é fluido, né? Porque é com a água, tá? Então, muitas possibilidades de mistura. Esse livro aí, O Coelho e Seu Emprego, foi um livro que eu fiz com a minha mãe, que ela também escreve, acho que o Máximo não sabe disso. E eu fiz essas ilustrações, foi o primeiro livro assim, que a gente lançou juntas. É muito bonitinho esse livro. Aí temos também Crônicas em Cores, também, minha mãe Marli Policastro, pessoa Palhati, e eu ilustrei. Aí até eu gostei desse nome, ó. Pensamentos de uma mãe traduzidos na arte da filha. Então fizemos aí nossa parceria, e são as crônicas, né? Aí é que vem o bom da história, gente. Esse livro, A Casa da Vida, a Embrapa me chamou para fazer as ilustrações. E era um concurso de um livreto infantil pela FAO. A FAO é um braço da ONU, né? A FAO fica em Roma. E aí nós participamos desse concurso, e esse livro ganhou em terceiro lugar mundial. Então, foi uma coisa, assim, incrível que aconteceu. E a Embrapa, ela passou, né, a tradução para o português, para o inglês, para o espanhol, e esse livro foi, assim, a tiragem dele foi mais de 2.000, foi para 15 países, então ele teve uma abrangência muito bacana, né? E a Embrapa, ela distribui, esse livro não é nem vendido, né, mas ele é distribuído em instituição, em escolas, então o livro foi longe, assim. Isso foi 2020. Aí, para nossa surpresa, em 2022 aconteceu a mesma coisa, vocês não acreditam? A gente também concorreu nesse concurso com outro tema, aí já é o Piquenique do Gabriel, né? E a conclusão do livro é que o Gabriel faz um bolo de cenoura, com a cenoura que ele plantou tal, e nós também ganhamos esse terceiro lugar. Então, essa parceria que eu tenho com a Embrapa ficou realmente muito especial, né? Em 2023 também participamos, mas daí acho que o livro ficou em 20º, aí a gente já estava tudo mal acostumado, né? Já queria pódio, mas também foi muito bacana, e eles deixam, né, esses livretos para a gente baixar em PDF, quem quiser usar o livro, né, esse livro Solo e Água. E geralmente quem escreve são pesquisadores da Embrapa, então o livro ele é infantil, mas ele tem muita informação para adulto mesmo, né? Aí também muito bacana. Aí eu fiz essas capas de cartilha para o Ministério da Agricultura, que eles, assim, eu gosto muito que ainda vocês veem, tá tudo digital, né? Inteligência artificial, mas ainda eles procuram a coisa feita à mão, né? Então, essas capas de cartilha, fiz tudo à mão. Eles me passaram como era, né, as fotos originais, e eu traduzi aí do meu jeito. Lindo, Milena, parabéns, viu? Bacana, né? Nossa, é outra coisa, né? A arte humana, né? Exato, fica muito frio, né? Claro que tem coisas lindas, mas nada se compara, né? Bom, eu sou suspeita, mas eu acredito que nada se compara com o manual, né? Em alguns casos. Com certeza. Aí, eu vou mostrar fisicamente esse livro para vocês. Esse livro foi o que eu lancei agora em dezembro, com uma amiga minha, chama Um Reino Além do Tempo. É um livro muito bacana, é um livro infantil, mas também serve para adulto, né? Aquele infanto-juvenil que tem recado para adulto, sabe? Então, também foi um lançamento muito bacana e recente. A gente começou a colocar o livro em plataforma agora, né? Então, a gente lançou e a gente vai trabalhar ele agora o ano todo. Aqui, olha, a capa do livro aberta, né? Então, do lado direito tem os personagens do dia e do outro lado esquerdo os personagens noturnos. E foi muito bacana também a construção desse livro. Aqui
é um projeto autoral que eu tenho, que eu ia fazer só o meu signo. Quando eu vi, estava fazendo os 12, fiz os masculinos e os femininos, então eu fiz 24 ilustrações de signo. E esse projeto é o meu xodó. Eu ainda quero fazer uma exposição com ele, né? E eu transformei esses São produtos... quadros? Oi? São quadros. A priori eles são quadros em aquarela. Aí eu transformei eles em canecas e em cangas. Então eu fiz produtos mesmo deles e faz 3 anos isso que é bem legal. Aí tem os deuses e deusas, eu tenho também um projeto autoral de orixás, aí as pessoas perguntam a minha religião, não é a minha religião, mas artista transita em todos os caminhos, né? Então eu gosto muito dos orixás, porque eles também têm uma mensagem ancestral, né, de força da natureza, então eu quis também representá-los, ó, aí do lado tem a canga, a caneca, e aqui dá para ver melhor, tem os produtinhos, né? Que mais? A última vez que eu fui para a Itália, eu fiz outro projeto autoral que eu fui registrando os lugares que eu passava em aquarela. Então, aí do lado esquerdo, o Coliseu, né, que não podia faltar, Firenze, aí do lado direito, esse é o meu xodó também. Parabéns. Aí do lado direito, eu estava Positano, né, o carrinho aí, o Cinque Terre. Aí esse é um projeto muito bacana. Eu já fiz diversos calendários também. Não sei se vocês conhecem a Pancron, é uma gráfica bem bacana, bem antiga. E eu tenho uma parceria com eles, às vezes eles me chamam para fazer algumas coisas. Esse calendário foi muito bacana, foi em 2021. E aí fizemos também um livro da 100 anos da Semana de Arte Moderna. Teve esse centenário, eu ilustrei. Esse livro é lindo, pena que eu não estou com ele aqui. Mas hoje eu mostrei uma das imagens para o máximo, que tem o Villa-Lobos, as partituras, né? E aí tem o Teatro Municipal, que foi onde teve, né, o evento da Semana da Arte Moderna também. É algo que eu desenvolvi assim com muito carinho. São 12 ilustrações esse. Acho que há 2 anos atrás eu recebi um convite da Canson, né, Papel Canson, para expor no MAM, no Museu de Arte Moderna do Rio. Então a Canson me deu aquela caixa maravilhosa de materiais e eu desenvolvi um trabalho a partir do que eles mandaram. Então, eu fiz esses 2 trabalhos aí da esquerda que vocês estão vendo. Foi um dia muito especial também. Parabéns, que bacana. Obrigada. Muito legal. Esse aqui, ó, exposição em homenagem aos 150 anos da imigração italiana, né? Fizemos 150 anos, e aí me convidaram para ilustrar as mulheres italo-brasileiras. Então, tinha lá Anita Malfatti, Anita Garibaldi, e algumas que não vieram de lá, mas que tem muita força aqui, por exemplo, a Zizi Posse, né? Essa primeira da esquerda aí, a Zizi Posse, a Lina Bobardi, né, que foi a arquiteta aí que fez o MASP. Então, essa exposição foi super bacana também, e eu também fiz uma facilitação gráfica nesse dia. O que mais? A Milena Felice, olha, a gente no lançamento aí do livro dela, que o Máximo estava lá, Gabi Franklin também estava, né? Aí, lançamento do livro da Mi, eu fiz para ela também tudo em aquarela, eu gravei, eu desenhando, foi muito lindo esse processo. Eu gravei, né, eu desenhando, e a Mi sugeriu músicas, então eu coloquei a música da sugestão dela enquanto eu desenhava, assim, ela chegou a fazer alguns posts, ficou bem legal. Tá acabando, gente! Eu resolvi virar tatuadora, como se não bastasse. Pena, você tem a mão firme, também a arte, eu tô engatinhando na tatuagem. Já fiz 45 tatuagens,
gosto de fazer essa coisa fine line, né, que fala a linha fina, floral, tal. Então, eu também estou fazendo uma parte do meu ateliê estúdio, e é isso. E é isso, pessoal. Esta é a minha história até agora. Aí eu tenho o meu site, depois vocês podem dar uma olhada. Eu tenho uma página no Behance, não sei se vocês conhecem essa plataforma, é para ilustração. As pessoas procuram ilustradores nela. E o TikTok, né? Porque eu tenho que agradar gregos e troianos. Então, eu também faço um making off, né? Eu filmo os desenhos que eu faço na parede e no papel. Então, tá tudo lá no TikTok. E é isso. Que É só legal, tudo isso. excelente. Parabéns, Milena. Agora, se alguém quiser comentar, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Parabéns, Milena, uma alegria. Desculpa, já fui falando. Pode falar. Alegria conhecer teu trabalho e saber que você tem essa, né, amplitude e diversidade dentro da arte visual. Eu queria fazer uma pergunta a você, Diga. pensando aí na medicina e nas artes, se você já articulou essa integração você faz ateliê, né? Você mostrou aí fotos com terceira idade e tal. Queria saber se você já pensou em integrar isso, já tem vindo a pensar de maneira mais intensa essa relação entre cura e arte. Olha, confesso que não, mas é uma ótima e linda ideia, né? Porque a arte-terapia, ela está completamente ligada, né, ao trabalho das cores, então é algo muito bacana a se pensar. Eu acabo trabalhando muito pouco com terceira idade, porque o meu foco era criança, e agora eu faço com os adultos em retiros, tal, né, então é um pessoal, assim, na faixa dos 50, 60, mas eu nunca trabalhei assim, vou olhar para isso com carinho, porque é bacana assim. Excelente. Vera, quer fazer uma pergunta? Oi, boa noite. Quero parabenizar a Milena, lindo trabalho. Obrigada. Você transita muito bem em vários setores, e a minha pergunta ia mais ou menos de encontro que ela acabou de perguntar para você, sobre você atuar nessa área, abrir isso como uma terapia ocupacional, se isso tinha em algum momento te interessou, mas vi que você já respondeu. De qualquer maneira, amei suas aquarelas, lindas. Obrigada. Sim, super expressivas, gosto muito de pintura, gosto de arte, e acho que em geral todo mundo que está aqui, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, eu vou pesquisar sobre você. Ah, obrigada. E é engraçado que a gente só se dá conta de tudo que a gente fez na prática. Quando eu peguei para fazer esse PowerPoint e a coisa foi tomando forma, eu falei, meu Deus, deixa eu resumir aqui, né? Mas eu não queria deixar nada de fora. E tem quase 40 páginas aí, muito gostoso, né? Ah, eu queria falar só, última coisa aqui, a curiosidade do livro da Mi, é que eu estava conversando com a Gisele e com o Máximo no início, né? Eu ilustrei o livro da Milena, e uma das páginas que eu acho mais bonitas aqui é essa página dupla, ó. E esta é justamente uma foto da Milena numa praia que ela ama, em Caraguá, e ela me pediu essa transição de Toscana com Caraguá aqui, que era um momento que ela estava saindo do Brasil e indo morar na Itália, né? E aí eu tive que usar a imaginação aqui para fundir, né? A terra com a água, fazer essas folhinhas indo para lá, foi um trabalho muito gostoso, assim. Lindo. Ela vai ver. Bacana, parabéns, Milena. Obrigada. Mas é isso, assim, tudo relacionado com a arte. Lembrem de mim. e eu vou realmente pensar nessas outras, né? De repente, outras parcerias, né? Para abranger mais e levar para mais gente, né? Excelente. Muito obrigado, viu, Milena? Parabéns pelo teu trabalho, lindas obras. Eu gostaria de convidar a nossa convidada surpresa para fazer um encerramento poético, né? Quem será?
Gisele, por favor. Obrigada, Máximo. Obrigada, Milena. Eu fiquei pensando o que eu traria para essa noite. Eu não pude deixar de voltar ao João Cabral de Melo Neto, porque a relação dele com a pintura e com a escultura é extremamente intensa, né? E também o próprio Juan Miró, né, que foi pintor e poeta. Eu selecionei 2 poeminhas aqui. Um deles, na verdade, é do Antônio Sequim, poeta brasileiro, contemporâneo, diz assim: um poeta nunca sabe onde sua voz termina, se é dele de fato a voz que no seu nome se assina. Nem sabe se a vida alheia é seu pasto de rapina ou se o outro é que lhe invade numa voragem assassina. Nenhum poeta conhece esse motor que maquina a explosão da coisa escrita contra a crosta da rotina. Entender inteiro o poeta é bem malsinada sina. Quando supomos em cena, já vai sumindo na esquina, entrando na contramão do que o bom senso lhe ensina. Por sobre a zona da sombra, navega em meio à neblina, sabe que nasce do escuro a poesia que o ilumina. E um poema agora, então, finalmente, do pintor, escultor e poeta brasileiro João Cabral de Melo Neto, diz assim: pedem-me um poema que seja inédito, poema é coisa que se faz vendo, como imaginar Picasso cego. Um poema se faz se vendo, um poema se faz para a vista. Como fazer o poema ditado sem vê-lo na folha inescrita? Poema é composição mesmo da coisa vivida. Um poema é o que se arruma dentro da desarrumada vida. Por exemplo, é como um rio. Por exemplo, um Capibaribe, em suas águas domado para chegar ao Recife, onde com o Beberibe, com o Tegipió, Jaboatão, para fazer o Atlântico, todos se juntam à mão. Poema é coisa de ver, é coisa sobre um espaço, como se vê um Franz Weismann, como não se ouve um quadrado. E esse poema foi publicado em 2000 no jornal o Globo. Eu tinha encontrado também, Máximo, se você me permite, esse próximo bem breve, só mais um, posso? É um poeminha da grande poeta portuguesa Sofia de Mello Briner Andressen, que relaciona essa a arte da escrita e da pintura. Ela diz assim, no poema: transferir o quadro, o muro, a brisa, a flor, o copo, o brilho da madeira e a fria e virgem liquidez da água para o mundo do poema limpo e rigoroso. Preservar da decadência, morte e ruína o instante irreal de aparição e de surpresa. Guardar no mundo claro o gesto claro da mão tocando a mesa. No livro sexto de Sofia de Mello Briner Andressen. Muito obrigada. Excelente, parabéns, Gisele, muito obrigado. Muito bom. Bom, muito obrigado a todos, vamos encerrar aqui a nossa noite. Até mais, tchau, tchau.